Bom, bom dia a todos, bom dia à AP, bom dia ao Portal 14B. Desde o outubro do ano passado, outubro de 2024, houve um evento lá em Brasília, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, travou as emendas. E essas emendas, o hospital tinha uma previsão de 1.4 milhão de emenda ainda no ano de 2024. E o que serve essas emendas? Não só aqui, mas para todos os hospitais, né? A gente usa isso para fazer as compras de MatMed. O que é MatMed? MatMed são remédios e insumos, por exemplo, higiene, material de segurança e por aí afora. E isso em média dá R$200 mil. Então esse já foi um corte que veio acumulando aos longos dos meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e já estamos em abril. Então isso foi uma situação que vinha sendo remediada com recursos de outros setores que eu buscava para cá, emprestado, porque eu não podia fazer isso. Aí em janeiro, que na verdade existia um programa aqui no estado, um era o ProHosp, o outro era a Rede Resposta. Eles juntaram os dois e virou Valora. Esse Valora, ele manda para a gente por quadrimestre um valor que era de 1.360.000. Do nada ele caiu para 904 mil, ou seja, 475 mil a menos, né? Se não é isso, é um pouco menos. E isso se divide por mês. Esse quadrimestre, você pega esse valor, vai dar 120 mil por mês. 120 mil por mês dá para me pagar um mês de porta dos médicos que eu tenho lá na porta. Então, tanto a emenda quanto o Valora, né, que é do Estado, abaixou de maneira tal que colocou em risco o custeio do hospital. O custeio do hospital, ele vai, em média, eu tenho que pagar aqui 2.300.000, 2.500.000 por mês. Então, assim, qualquer coisa que tira, a gente já fica ali pertinho, quando muito a gente está perdendo. Com essa situação, ficou uma situação difícil da gente continuar, e o motivo de eu fazer é fazer um alerta às autoridades, todas elas, né? E para a gente poder, nesse momento difícil, até que a gente consiga recuperar a estabilidade, eu estou trazendo a culpa, depois não virar e falar assim, pô, mas você não avisou ninguém, você ficou calado. Não, eu estou procurei o prefeito, procurei a Câmara dos Vereadores ontem, o doutor Roger, o deputado federal que está para marcar uma entrevista com o ministro da Saúde. Tudo isso são ações que a gente está fazendo para dar condição da gente continuar atendendo a toda a população. Olha, isso aí é muito ruim, porque a primeira coisa que acontece é os médicos passam a não vir. Porque se não está pagando, ele vai procurar lugar onde está pagando. Essa é uma situação muito ruim. O segundo problema é medicação. Se você não tem medicação, isso afeta lá no centro cirúrgico, os médicos precisam, afeta na UTI, afeta no pronto-socorro, afeta nas enfermarias. Então, assim, nós não podemos deixar, porque vai virar uma bola de neve e vai chegar num ponto que vai ficar sem condições da gente dar continuidade. É um termo pesado, o pessoal assusta quando a gente fala que o hospital pode descontinuar, mas é verdade. Eu não posso ficar escondendo aqui, agradar os outros para dizer, não, isso vai dar certo. Eu estou antevendo enquanto a gente tem tempo de fazer alguma coisa. Agora, uma coisa tem que ser dita, dentro das ações que a gente está fazendo, eu pedi aos vereadores, por exemplo, que todos eles têm os deputados estaduais, federais, né, para se conscientizarem e irem atrás das autoridades lá, né, dos deputados, para arrumar emenda para a gente. Essas emendas, elas foram retomadas? Foram retomadas, mas tem um prazo para isso acontecer, entre liberar e chegar, né? Tem um tempo para isso.
E fui no prefeito, né? O prefeito foi sensível ao que a gente demonstrou para ele. Não tem nada a ver com o prefeito, porque foi um caso que teve origem no Estado, uma redução de valores, e tem também as emendas parlamentares, que tanto é estadual quanto são estaduais, estadual e federal, que não tem nada a ver com o prefeito. Bom, o que o prefeito fez? Ele sensibilizou e adiantou 200 mil, eu precisava de mais, mas ele adiantou 200 mil para a gente não parar com a folha de pagamento. Então isso já foi resolvido. E não só isso, ele tem ido a Belo Horizonte interceder junto ao Marcelo Aro, que eu acho que o segundo homem lá no governo hoje. Também foi no Fábio Bacheretti, que é o secretário de saúde, e foi também no Renan, que eu também fui no Renan pedir ele ajuda, porque o Estado deve para a gente hoje 1,1 milhão. Isso ajudaria muito a gente nesse momento difícil, que a gente poderia passar com mais tranquilidade. Pedi ao Dr. Rocha também para interceder nesse sentido. São ações que nós não estamos parados, mas tem um risco, esse risco é iminente e a gente tem que entender que a gente tem que tomar uma situação. Todos nós. Eu sozinho não consigo fazer nada. Os repasses da prefeitura para o hospital são dois. Um é referente aos 500 mil, que 200 é sobre a vida dos médicos e 300 mil para o hospital. E o outro é da Casa da Criança, né? Que continua normal. Esses repasses estão normais, iguais aos que vinham sendo feitos na época do prefeito Betinho. Então, não houve descontinuidade. Foi um fato isolado fora da nossa ação, uma do Estado, outra do governo federal. Só para a gente entender, Ivan, então, além desse repasse, o prefeito ainda deu esse aditivo de 200 mil a mais? Ele adiantou, né? Ele adiantou as parcelas seguintes, 200 mil reais, que eu acredito que apaga o fogo do momento, mas nós vamos ter dificuldade para frente. E eu espero que não só ele, o prefeito, mas as autoridades, o deputado Luiz Fernando, que tem se mostrado, foi questão de agenda do ministro mesmo, já era para me instalar essa semana e eu não consegui ir. E é isso, a gente tem que contar. É um hospital que atende 90% SUS, não é barato e o hospital não tem de onde tirar dinheiro para poder suportar esse custo, esse repasse que caiu, né? Eu diria também que nós temos aqui uma receita de convênio suplementar, que é Unimed, Plask, né? Bradesco e particular, né? Mas esse valor, ele representa 239 mil, que significa, no total, 12%. Desses 12%, você tem que pagar o médico, você tem que pagar remédio, sei lá, fica para o hospital aí de 239 mil, 5%. 5% dos 12%, né? Então é isso, acho que a população tem que entender, nós temos que arrumar outros planos de ação, né? Para tornar esse hospital perene, de tal maneira que ele continue prestando esse serviço que é essencial. Eu costumo dizer, imagina que não tenha esse hospital. E olha só, esse hospital, ele pulou de patamar, ele está num patamar hoje muito melhor do que a gente tinha aí há 8 anos atrás. Vocês vão lembrar do HU, vocês vão lembrar do período pós-HU, que o hospital estava para fechar. E hoje não só crescemos as instalações, os equipamentos, mas hoje nós temos um patamar, um hospital de média complexidade que não deve a outros. Na região, diria que Juiz de Fora e Barbacena tem um hospital melhor do que a gente, mesmo porque eles têm alta complexidade. Mas a nível de média complexidade é um patrimônio, apesar de ser um hospital particular sem fins lucrativos, mas ele é praticamente público, porque a gente atende praticamente a população gratuitamente, né? E esse dinheiro que vem, tanto do Estado, quanto do município, quanto da União,
ele não é suficiente para poder cobrir a prestação de serviços que a gente tem que dar. É soro, é antibiótico, é remédio, é médico, é fornecedor, é folha de pagamento, o legal, o jurídico, contabilidade, auditoria. Então, tem um monte de custo agregado que o pessoal não sabe que tem para poder fazer esse hospital continuar. Boa pergunta. A pauta nossa nós temos 10 leis de UTI, só 6 são habilitadas no Ministério da Saúde. E desses 6, e nós temos mais 4. Esses 4, a gente, além dos 6, se chega qualquer paciente precisando de um leito de UTI, ele vai usar um desses 4 que não são financiados. Quem banca ele é o próprio hospital. Então nós vamos reivindicar mais 2 leitos, que aí ficaríamos com 8 leitos e 2 aí talvez para saúde suplementar, né? Unimed, plástica e privada, particular também, né? Ficaria com 2, mas 8 já ajudaria a gente. A outra coisa é o que chamam de FPO, né? É uma produção que a gente tem feito aqui e a gente tem direito de mais R$35 mil todo mês para ser acrescido na FPO nossa. Além disso, a ideia é que a gente peça um incentivo que existe dentro do Ministério da Saúde de um repasse para o hospital, sei lá, R$200 mil por mês. Resolve esse problema que a gente está fazendo. Junta a emenda, mais R$200 mil, pronto, nós estamos outra vez dentro do equilíbrio. Eu não acredito que não é bom para o município, não é bom para a população, não é bom para o município, não é bom para o Estado e não é bom para o governo federal deixar uma estrutura bem montada, equipada do jeito que tem ajudado inclusive a macro-região, descontinuar. E eu não acredito que isso vai acontecer, mas nós temos que agir para não acontecer. Ivan, com relação à prestação de contas, a transparência do hospital, né, e as obras que estão sendo vigentes, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, que antes, né, que se questione, né, sobre prestação e transparência. Ô Gustavo, excelente pergunta. E eu vejo na rede o pessoal não tem um claro entendimento sobre isso. Vamos começar pelas obras, né? Hemodiálise. Assinamos um convênio com a Prefeitura no governo passado de R$1.540.000. Lá tem um objeto claro. Esse dinheiro só pode ser gasto para hemodiálise. Então eu não posso pegar esse dinheiro para mexer com outra coisa. A mesma coisa com a Casa da Criança, a mesma coisa com pronto atendimento, que a gente tem recurso para poder usar dentro desse objeto. Então tem gente que fala assim, tá cheio de obra, como é que ele pode estar devendo? São coisas distintas e diferentes, tá? Com relação à prestação de conta, nós prestamos conta desde sempre. A gente é obrigado a prestar conta ao município, à prefeitura, né? Porque aqui é gestão plena, então a gente presta conta ao município, à prefeitura do município. E isso é feito anualmente, acaba o ano, você faz a prestação de conta, o que você recebeu e tudo que você gastou. Está tudo lá na prefeitura e com a gente aqui também. O que nós estamos pecando e que agora nós estamos corrigindo, que foi uma solicitação da prefeitura e que todo mundo tem, é o portal da transparência no nosso site. Quem quiser ir lá, nós já colocamos alguns convênios de equipamento, já estão desde quando, dos últimos 5 anos, estão lá postados. E vamos continuar. A obra não temos que prestar conta, equipamento não temos que prestar conta, qualquer convênio que vem para cá, que eu tenho que pagar médico, eu tenho que pegar a folha de pagamento, tudo isso tem que prestar conta. E tudo isso é prestado. E agora, aproveitando essa solicitação da prefeitura, e a gente fica muito mais tranquilo com isso, que a gente vai poder colocar no portal e quem tiver qualquer dúvida sobre o dinheiro que está chegando, como que ele foi utilizado.
E as pessoas, né, eu acho que é até uma forma de se educarem, né, não pautarem ou palpitarem com uma frase. Na verdade, você tem que saber, eu até vi alguém falando aí, o hospital recebeu 3 milhões de reais. É verdade, mas vai lá apurar por que os 3 milhões de reais. 904 é aquele do Valora, que ele vem tudo de uma vez só. Os 500 mil é do convênio, lá tem tudo certinho, porque do jeito que colocou, foi de uma forma irresponsável e julgando para cima do hospital que a gente está fazendo maltrato do dinheiro público. Tem que entender que dinheiro é esse, para onde veio e para onde foi utilizado, e não a partir de um corte você já entender da forma que você quer, às vezes politicamente, às vezes por ignorância.